Saudações, sou Letícia Fernandes e hoje iremos falar sobre a biografia do escritor brasileiro Graciliano Ramos. O grupo que fará parte da gravação do podcast é composto por Silvia Camille, Wendel Reis e Ana Maria. Começarei relatando um pouco de sua história. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em 27 de outubro de 1892 na cidade de Quebra-Bulhos, no estado de Alagoas. Primeiro de 16 irmãos de uma família de classe média no sertão nordestino. Ele viveu os primeiros anos em diversas cidades do Nordeste brasileiro, como Buíque, Pernambuco, Viçosa, Maceió e Palmeira dos Índios, em Alagoas. Terminando o segundo grau em Maceió, seguiu para o Rio de Janeiro, onde passou um tempo trabalhando como jornalista. Em setembro de 1915, motivado pela morte de 3 irmãos e do sobrinho Heleno, vitimados pela epidemia de peste bubônica, Graciliano Ramos volta para o Nordeste, fixando-se junto ao pai, que era comerciante em Palmeira dos Índios. Neste mesmo ano, casou-se com Maria Augusta de Barros, que morreu em 1920, deixando-lhe 4 filhos. Olá, eu sou Silvia Camille e irei falar sobre algumas profissões de Graciliano Ramos e sobre o período que ele foi preso. Em 1927, Graciliano Ramos foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios, tomando posse no ano seguinte. Apoiado pelo governador do estado e impulsionado por ser um nome de fora da política, foi eleito em um pleito de uma só candidatura. Ficou no cargo por 2 anos e renunciou no dia 10 de abril de 1930. Em 1936, trabalhando como diretor da imprensa oficial, professor e diretor da instituição pública do estado. Em 1934, havia publicado São Bernardo e, quando se preparava para publicar o próximo livro, foi preso após a intentona comunista de 1935. Foi levado para o Rio de Janeiro e ficou preso por 11 meses, sendo liberado sem ter sido acusado de nada ou julgado. Em Memórias do Cárcere, lê-se a seguinte passagem em que Graciliano Ramos, preso em 1936, recorda a prisão que sofrera 6 anos antes. Oi, eu sou o Wendel e vou falar um pouco dos anos de 1936 e 1938, quando Graciliano Ramos escreveu Angústia e Vidas Secas. Em 1936, com a ajuda de amigos, entre os quais José de Lins do Rego, consegue publicar Angústia, considerado por muitos críticos como sua melhor obra. Com a sua representação da angústia existencial, pode ser considerado um precursor do existencialismo. Em 1938, publicou Vidas Secas, que é considerada a obra-prima de Graciliano Ramos. Narra a história de uma família de retirantes nordestinos que, atingidos pela seca, é obrigada a perambular pelo sertão, em busca de melhores condições de vida. A obra pretende mostrar a tirania da terra cruel atuando sobre o homem. Meu nome é Ana Maria e estarei concluindo o podcast falando sobre a morte de Graciliano Ramos, que adoeceu gravemente em 1952. No começo de 1953, foi internado, mas acabou falecendo em 20 de março daquele ano, aos 60 anos, vítima de câncer de pulmão. Após sua morte, a editora Olímpio passou longos tempos sem reeditar as obras do autor, mesmo havendo a procura por parte do público. Isso motivou a família a vender para a editora Martins, que publicou sua obra completa. Então concluímos o podcast sobre a biografia desse grande escritor brasileiro, que fez parte do grupo de escritores que inaugurou o realismo crítico representando os problemas brasileiros.